lançamento do Moto G7 Plus, uma das comparações que mais foi pedida dele foi contra o Zenfone 5. E é fácil entender o porquê. As suas semelhanças são grandes, o preço é parecido, mas eu devo dizer que a experiência com cada um deles foi bem diferente. Então, bora colocá-los frente a frente para sanar essa dúvida de uma vez por todas. Zenfone 5 ou Moto G7 Plus. E se você se interessar por qualquer um deles, tem os links na descrição. E para você pagar ainda mais barato, confere o nosso comparador Escolha Segura, que é uma extensão de Google Chrome e Firefox que compara preços, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas para sempre encontrar o melhor preço para você. Então é isso e bora falar desse comparativo aqui, desse comparativo intermediário. Começando pela bela construção dos aparelhos, a Asus e a Motorola trouxeram detalhes na traseira que ajudam a diferenciá-los nesse mercado cada vez mais uniforme. No Moto G7 Plus, o olho de Minion é uma peça familiar para todos que tiveram algum contato com as últimas gerações da Motorola. Aqui, ela está sobre um corpo de vidro, dando um ar mais premium que a Motorola tentou trazer para quase toda a sua linha mais recente, mas que acaba sendo um pouco mais frágil que o plástico, além de ficar cheio de marcas de dedo. A Asus optou pelos mesmos materiais e incorporou os círculos concêntricos, característicos de qualquer outro produto da marca. Eu realmente achei esses dois muito bonitos e a pegada bastante agradável, só que, enquanto o Zenfone é um pouco mais quadradão, o Moto G7 Plus tem os seus chanfros. Cada um tem um estilo próprio e daí vai depender do seu gosto. Vai lá na loja, pega na mão e tenta sentir isso daí. Na frente, o espaço para criatividade é menor e a única dica para diferenciá-los está no estilo do notch, que no caso do Moto G7 Plus aparece em forma de gota, provavelmente inspirado no desenho utilizado pelo OnePlus 6T, lançado no ano passado. Até agora eu considero essa forma uma das menos intrusivas. Eu acho que ele é até mais elegante que o quadrilátero utilizado pelo Zenfone 5 e por tantos outros aparelhos em 2018. A diferença de tamanho é pequena, o G7 Plus é 5mm maior que o Zenfone, quase tudo por conta de uma borda inferior desnecessariamente maior, já que a tela de 6.2 polegadas e proporção 19:9 tem a mesma configuração nos dois. Ambos também utilizam painel de tecnologia LCD IPS, num padrão de cores bem vivas que pode ser configurado para algo mais ameno se você preferir. Para fechar a parte externa, a entrada USB tipo C mais moderna está presente nos dois, junto do P2 e de um conjunto de alto-falantes estéreos de ótima qualidade, muito melhor do que eu esperava nessa faixa de preço. Os dois acompanham também um software para deixar o áudio mais bem definido e mais limpo, mas a solução da Asus é mais completa e mais fácil de customizar. Eu entrei a fundo nessa parte lá no review do Zenfone 5, então se quiser ver mais a fundo, tá na descrição e aparecendo aqui em cima. É no software onde começamos a encontrar uma diferença maior. Essas duas marcas nunca foram conhecidas pelo ritmo frenético de atualizações que o sistema Android costuma ter, só que dessa vez parecem dar passos para tentar resolver esse problema. O Moto G7 Plus já veio com o Android Pie e o Zenfone 5 recebeu essa atualização relativamente rápido, chegando um mês mais cedo do que o próprio Galaxy S9 da Samsung. Outra evolução foi na interface. A Motorola sempre foi conhecida por trazer software com poucas alterações, um sistema bem legal e cru que se manteve assim também na última versão. A maior diferença das versões antigas para essa mais nova foi o abandono do antigo assistente de voz, o que deixou a experiência ainda mais próxima de um Android stock. No caso da Zen UI, parece que a Asus escutou o feedback negativo que recebeu há um tempo atrás e conseguiu resolver grande parte dos problemas, dando espaço para uma skin bem limpa e leve, mas ainda com uma certa personalidade. Além do software de áudio que eu já comentei, a empresa apostou bastante em inteligência artificial um ano antes que todo mundo. Só que dessas funções, a única que realmente é um diferencial com o novo Android Pie presente nos dois modelos é o AI Boost, que dá uma espécie de overclock temporário no processador para aumentar o desempenho, principalmente quando a gente fala de jogo. Isso é algo que o Snapdragon 636, utilizado pelos dois aparelhos, realmente precisava, já que se trata de um chipset relativamente fraco no quesito performance quando a gente fala de intermediário. Ele é mais focado em eficiência energética e recursos para fotografia. Por conta desse modo de boost, o Zenfone 5 conseguiu pontuações até 20% maiores que o G7 Plus, um resultado bem parecido com o Snapdragon 660, que é um chip mais caro e de maior desempenho. Ele tem o mesmo processador de imagem e a eficiência energética pior. Basicamente, o Zenfone se posiciona como o melhor dos dois mundos, ou seja, performance superior, maior economia de energia
e mais barato. Só que é a velha história, não tem nada que ele rode que o G7 Plus não consiga também, então fora desse mundo dos jogos não tem nenhuma diferença real entre os dois. É importante ressaltar também que esse modo de desempenho do Zenfone 5 tem um preço, pago em carga de bateria. Fora dele, no entanto, o consumo é muito parecido. O G7 Plus tem uma bateria de 3.000 mAh, enquanto o Zenfone 5 conta com 300 mAh a mais de carga. O gasto energético dele é maior e com o AI Boost ele acaba perdendo mais bateria por hora que o Motorola. No final, se você não quer abusar, a diferença é pequena, os dois conseguem passar quase um dia e meio antes de precisar ir para a tomada. Eles são bem econômicos realmente. Quando a hora de carregar chegar, o G7 Plus tem uma bela vantagem, já que implementa a nova tecnologia Turbocharge da Motorola, capaz de carregar de 0 a 100% em apenas 50 minutos com o carregador de 27 watts. O Zenfone precisa de 1 hora e 40 no carregador de 10 watts, é uma diferença bem grande e o tempo tá longe de ser ruim, mas melhora bastante em carregadores mais potentes, como por exemplo no do Zenfone 5Z, ou seja, ele consegue carregar rápido, só não vem na caixa. Para finalizar, vamos falar de câmeras. A frontal do G7 Plus possui resolução de 12 megapixels contra 8 do Zenfone 5. As suas limitações são parecidas, mas o Moto G7 Plus agrada mais por deixar o rosto mais corado e não te maquiar tanto assim, preservando a definição. O HDR no Zenfone 5 consegue dar uma boa faixa dinâmica para foto, mas ele acaba dependendo muito desse recurso para não ficar com os brancos estourados, já que sem ele qualquer luz um pouquinho mais forte pode realmente prejudicar a foto. Em filmagens esse problema fica bem evidente, onde o Moto G7 Plus também apresenta menos granulado. Vale comentar que a frontal do G7 Plus consegue gravar em 4K, coisa que poucos modelos fazem. Na linha Zenfone, aliás, só o 5 Selfie Pro realizou tal feito, mas estourava bastante o branco. Na traseira, ambos trouxeram câmeras duplas. O sensor principal do Moto G7 Plus tem resolução de 16 megapixels e uma segunda de 5 megapixels, atuando como um sensor de profundidade padrão. Do outro lado, o Zenfone 5 vem de 12 megapixels no sensor principal e 8 no segundo, que aqui é uma lente wide angle. Ela, apesar de possuir resolução mais baixa, não perde tanto em qualidade e ainda é capaz de fazer o efeito bokeh. O pós-processamento nesse e nos outros modos é bem pesado, algo que também afeta o G7 Plus, mas cada aparelho trata as cenas de uma forma diferente. O Zenfone 5 puxa as cores para tom mais suave, enquanto o G7 sobe bem a temperatura das fotos, deixando elas mais fortes e mais atraentes. Em cenas que dependem de um bom HDR, assim como no caso das selfies, o Zenfone 5 leva melhor, também com os mesmos problemas caso ela esteja desligada. Nas gravações, o Zenfone consegue usar qualquer uma das lentes, mas o vídeo fica bem granulado e depende de software para evitar que fique muito tremido, enquanto no G7 Plus a qualidade é maior e o sensor possui estabilização ótica. É um recurso um pouco raro de aparecer em celulares dessa faixa de preço e que ajuda bastante na qualidade do vídeo. O resumo da conversa é: o Moto G7 Plus traz uma câmera melhor e uma bateria que carrega mais rápido, mas em capacidade é quase igual. O Zenfone 5, apesar de mais antigo, traz soluções de software para dar um boost, tanto em desempenho quanto em áudio, mas por um preço um pouco mais alto. Ainda mais se a gente considerar que o aparelho da Motorola foi lançado há pouco tempo e que deve cair de preço rápido, para se tornar uma opção mais interessante. Basicamente é isso, é uma briga de preços, já que eles estão muito parelhos. Se você estiver interessado em qualquer um deles, tem os links na descrição. Lembra do comparador Escolha Segura? E claro, se você gostou do vídeo, deixa like, deixa comentário e não se esquece de se inscrever por aqui porque tem vídeo de tecnologia e guia de compra todos os dias. Então é isso, meus amigos. Eu falei todos os dias. Todos os dias tem vídeo de guia de compra e tecnologia. Então é isso, meus amigos, e até mais!